Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar nos números de um fundo imobiliário super conhecido, o Machi Renda, é o MXRF11. Isso, a gente pegou o relatório gerencial mais recente deles para entender mesmo o que está acontecendo com o fundo, né? A ideia é extrair os pontos principais direto da fonte. Vamos nessa? Para localizar todo mundo, o relatório que a gente está usando como base aqui, ele é referente a junho de 2025. É o dado mais quentinho que a gente tem para essa conversa. Perfeito. E acho que a primeira coisa que todo mundo quer saber, dividendos. Como é que ficou o pagamento do MXRF11 em junho? Então, em junho, o fundo pagou R$ 0,10 por cota. Foi exatamente o mesmo valor que ele tinha pago em maio. Ah, manteve então. Manteve. E essa distribuição caiu na conta do pessoal em 14 de julho de 2025. Legal. E esses 10 centavos, o que representam em termos de yield? Boa pergunta. Com a cota fechando junho em 9,52, esses 10 centavos deram um dividend yield mensão de 1,05%. Se a gente pega isso e projeta para o ano, dá um yield anualizado de 13,36%. Nada mal, né? Continua um yield interessante. E comparando com o mês anterior, maio? Olha, foi uma leve quedinha quase imperceptível. Em maio, o yield mensal tinha sido 1,06% e o anualizado 13,45%. Coisa pequena. Entendi. E só para complementar, se a gente compara com o CDI, com aquele ajuste de 15% de imposto que o FII não tem, né? O rendimento de junho foi tipo 118,77% do CDI. Em maio tinha sido um pouco mais, 121,05%. Uma flutuação normal. Certo. Outro indicador importante, o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Como é que está essa relação? O mercado está pagando mais caro, mais barato? Vamos lá. O valor patrimonial, que é tipo o valor contábil da cota, fechou junho em 9,4850, quase 9,49. Ok. E a cota no mercado, como eu disse, fechou o mês em R$ 9,52. Ah, então está um pouquinho acima. Exatamente. Isso dá um PVP de mais ou menos 1,003. Ou seja, o mercado está pagando um ágio bem pequeno, tipo 0,3% acima do valor patrimonial. Isso mudou muito de maio para junho? Aumentou um pouquinho. Em maio, o VP era 9,44 e a cota 9,46. O PVP era uns 1,002. Então o ágio subiu um tiquinho. Nada demais, mas subiu. Entendido. Vamos agora para o fluxo financeiro de junho. Entrou dinheiro, saiu e quanto distribuíram? Entrou bastante. As receitas totais do fundo em junho foram de 48,1 milhões. Uau! Já as despesas, né, taxa de administração, essas coisas, somaram 3,1 milhões. Ok. E o resultado disso? O resultado caixa, que é o que efetivamente poderia ser distribuído, deu quase 45 milhões. Isso dá um 0,102 por cota. E eles distribuíram? Distribuíram os 10 centavos por cota, que no total deu 43,7 milhões. Ou seja, o fundo gerou um pouquinho mais do que distribuiu. Guardou essa diferença mínima. Interessante. E você mencionou uma reserva. Isso, o relatório fala de uma reserva acumulada de correção monetária. Basicamente é a inflação que corrigiu os CRIs, mas ainda não virou dinheiro no caixa. E essa reserva estava em 34,5 milhões em junho. Dá quase 0,08 por cota. Um valor relevante guardado ali. Nossa, 34 milhões? É um colchão interessante. Mudando um pouco de assunto, vamos olhar o portfólio. Qual o principal indexador que segura a carteira de CRIs e permutas do fundo? Continua sendo a inflação, disparado. A maior parte, 76,68% da carteira de crédito e permutas, está indexada ao IPCA ou ao INCC, mais uma taxa de juros, claro. E qual é a taxa média? A taxa média na época da compra desses papéis foi de 8,63% ao ano mais a inflação. Mas o legal é que, com a marcação a mercado de junho, a taxa média equivalente desses mesmos papéis subiu para 10,24% AA mais inflação. O valor de mercado deles subiu. Ah, bom sinal. E a parte em CDI? É bem menor.
cerca de 10,93% da carteira, com uma taxa média atual de CDI mais 2,79% ao ano. E a gestão andou mexendo nesse portfólio em junho. Compraram, venderam alguma coisa importante? Sim, sim, a gestão mostrou serviço. Eles compraram 4 CRIs novos. Um deles, um CRI do Sicredi de 92 milhões de reais, foi um destaque. Porque eles compraram em junho e já venderam em julho com lucro, bem rápido. Compraram também um CRI El Burmuti Renda Urbana, entre outros. Na ponta da venda, eles se desfizeram do CRI Uberlândia Refrescos. Movimentado, então. Nos CRIs, sim. Já na carteira de FIIs e nas permutas financeiras, não teve nada muito relevante em termos de compra ou venda em junho. Você falou de marcação a mercado. O efeito geral dela em junho foi bom ou ruim para o fundo? Foi positivo. A gente vê isso no valor patrimonial por cota, que subiu de 9,44 em maio para 9,49 em junho. E como eu comentei, a taxa média marcada a mercado dos CRIs e PCA Plus está acima da taxa original de compra. Isso tudo ajuda. Ótimo. E um ponto sempre sensível: inadimplência. Tem alguma luz amarela acesa? Olha, o relatório continua mencionando aqueles casos mais antigos que o mercado já acompanha, né? O CRI Hart, que o fundo até já recebeu um imóvel em garantia, o CRI Urbiplan Mezanino, que está em recuperação judicial e já está 100% provisionado no balanço. Ah, o provisionado significa que o fundo já meio que aceitou a perda no valor contábil, né? Exato, já reconheceu. E tem também o CRI Next Group, onde eles iniciaram a execução das garantias. São problemas conhecidos, não geram caixa hoje. Mas claro, se conseguirem recuperar algo lá na frente, vira um ganho extra para o fundo. Entendi. Não tem um percentual geral de inadimplência divulgado, então? Não no relatório de junho. Mas o gestor sempre reforça que eles monitoram de perto a saúde financeira de todos os devedores. Ok. O MXFR11 também investe em outros fundos imobiliários, né? Quais são as maiores apostas dele nessa área? Sim, ele tem uma carteira de FIIs. Em junho, as 3 maiores posições eram: primeiro, o LP-LP11, com quase 30% dessa carteira de FIIs. Bastante concentrado nesse. É uma posição relevante. Depois vem o HGR-U11, com os 13,5%, e o Unidades Autônomas 3, que é o MCL11, com pouco mais de 10%. A participação no LP-LP11 até aumentou um pouquinho de maio para junho. E quanto isso representa do fundo todo? Essa carteira de FIIs somava 511 milhões de reais em junho, o que dava uns 12% do patrimônio líquido total do fundo. Certo. E tem também as permutas financeiras. Pode explicar rapidinho o que é isso, para quem não conhece? Claro. De forma simples, o fundo entra como um parceiro financeiro em projetos de construção de imóveis residenciais. Por enquanto, todos em São Paulo. O fundo bota o dinheiro e o retorno vem depois, conforme os apartamentos são vendidos e os compradores pagam, sabe? Ah, então o dinheiro não volta de imediato. Não. A maior parte do retorno vem mais para o final do projeto, principalmente depois que o prédio fica pronto e sai o habite-se. Por isso, o fluxo de caixa dessa parte da carteira é mais concentrado lá na frente. Entendi. E qual o tamanho dessa carteira de permutas e a rentabilidade esperada? Em junho, ela somava 281,5 milhões, uns 6,6% do patrimônio do fundo. O relatório menciona uma rentabilidade histórica de INCC mais 13% ao ano. E a taxa média atual dessa carteira está em INCC ou IPCA mais 13,74% ao ano. Em junho, essa parte gerou 2,7 milhões de caixa para o fundo. Ok, bastante informação. Vamos tentar resumir, então. Quais foram os pontos positivos de junho para o MXRF11? Olha, eu destacaria o número de cotistas, que bateu recorde de novo, né? Mais de 1.314.000 pessoas. Isso é impressionante. É muita gente. Sim. Outro ponto positivo é a manutenção do dividendo em R$ 0,10, que resulta num yield ainda bem elevado. A gestão ativa que a gente viu na movimentação dos CRIs também é um ponto forte. E, claro, aquela reserva de correção monetária de 34,5 milhões é um fator de segurança. E do lado dos pontos de atenção, o que você colocaria? Os CRIs problemáticos, que apesar de serem antigos e estarem sendo tratados ou provisionados, ainda exigem acompanhamento. E a própria natureza das permutas, como a gente falou, onde o fluxo de caixa principal é mais para o futuro. Não é um problema, mas é uma característica para se ter em mente.
E o que o próprio gestor do fundo destacou no relatório de junho, qual foi a mensagem principal deles? Eles deram bastante ênfase no crescimento contínuo da base de cotistas. Reforçaram a estratégia de alocação deles, que busca manter uns 80% em CRIs e 20% divididos entre FIIs e permutas. Comentaram as novas aquisições de CRIs, usando o caso do Sicredi como exemplo de uma operação tática de giro rápido. Mencionaram que tem um pipeline, ou seja, uma fila de novas operações em análise, e, claro, falaram da gestão daquela reserva acumulada de correção monetária. Para a gente fechar os dados principais de junho, faltou alguma coisa relevante? Acho que vale mencionar o tamanho total do fundo. O patrimônio líquido fechou o mês em 4,15 bilhões. E o número exato de cotistas, como eu disse, 1.314.632. É realmente um dos gigantes do mercado. Sem dúvida. Então, o resumo da ópera é: temos um fundo imobiliário enorme, super popular, com uma gestão que tenta equilibrar diferentes tipos de ativos crédito, outros FIIs, projetos imobiliários e que se mostrou ativa na compra e venda, especialmente dos CRIs, mantendo um bom nível de distribuição. Exatamente essa leitura. Eles parecem buscar valor tanto no carregamento dos juros e da inflação dos ativos de longo prazo, quanto em oportunidades de ganho de capital mais rápidas, no giro da carteira, e mantendo as outras frentes, FIIs e permutas, como complementos estratégicos. Fica então aquela pergunta no ar, né? Como será que a gestão vai usar aqueles 34,5 milhões da reserva de correção monetária nos próximos meses? Vão usar para complementar dividendos se a inflação cair? Vão reinvestir? É algo para a gente continuar acompanhando nos próximos relatórios. Com certeza. Uma ótima análise, muito obrigado. Foi um bom mergulho nos dados do MXRF11. Eu que agradeço. Até a próxima.